Adonai, queremos estar falando que muitas vezes Deus transfere unção através de sonhos. Entenda que na dimensão dos sonhos, muitas vezes não é apenas um sonho da nossa mente, da nossa alma. Nosso corpo fala através dos sonhos, nossa alma fala, nossas emoções. A nossa mente, muitas vezes quando você enche a sua mente com algum tipo de filme, com algum tipo de história, com alguma preocupação, muitas vezes você vai sonhar com aquilo, mas existe uma dimensão espiritual nos sonhos. Como eu falei em uma live anterior aí, que Deus fala, não só fala, como Deus cura, liberta e transfere a unção nos sonhos. Entenda algo. Você acordado, você recebe visões espirituais, sim. Você dormindo em sonhos, você recebe visões também. Você acordado pode ter experiências com os anjos, sim. Você nos sonhos também pode ter experiência com os anjos. Também fiz uma live aí com o pastor Jonathan Lobo, o profeta Jonathan Lobo, falando dos anjos nos sonhos. Fizemos aqui no Instagram e também colocamos no nosso canal. Igual essa live, nós vamos estar colocando no nosso canal número 2. Nós criamos um canal número 2 só para falar sobre sonhos. Canal número 2, porque eu tenho o meu canal oficial, que é o meu nome, Pastor Ariston Júnior, aonde eu faço live todos os dias, e também aonde tem um programa Podercast com vários ministros avivalistas que já passaram, já participaram e que ainda vão estar vindo para realizar esse trabalho no Podercast. E é testemunho de pessoas sendo curado, ativado, liberta. Testemunhos quase todos os dias estão chegando na minha vida pelas lives, pelo Podercast, graças a Deus. Mas criamos esse canal número 2, Escola dos Sonhos é o nome do canal, para falar só sobre sonhos. Porque os sonhos é uma dimensão profética, os sonhos é uma dimensão que já foi estudado por psicólogos. Freud tem um grande livro, A Interpretação dos Sonhos, porque ele achava o sonho. Jung falou sobre sonhos, psicólogos, teólogos, filósofos. Sempre o homem ficou interessado com esse universo dos sonhos. E nós que entendemos o profético, sabemos que Deus faz muita coisa através dos sonhos. Não apenas trazendo mensagens, não apenas trazendo revelação, alerta, mas também há experiências sobrenaturais no meio dos sonhos. Há ativações, transferência de unção através de sonhos. E eu vou contar até um sonho que eu tive. Eu creio que não foi apenas um sonho, foi uma transferência que eu recebi nesse dia. Mas eu quero falar a você que for chegando, vai dando like, se tiver aqui no Instagram, se tiver no meu canal no YouTube, dê o like. E também, se você quer se aprofundar nessa escola dos sonhos, tiver no meu Instagram, tá na bio aí do meu perfil, o novo treinamento que eu acabei de lançar, chamado Escola de Sonhos. Se você tiver no YouTube, vai estar no primeiro link na descrição ou no primeiro link, no primeiro comentário fixado esse curso, esse treinamento falando sobre sonhos, onde participou o profeta Jonathan Lobo, onde participou pastor Caio, profeta Renato, esses meus amigos que fizeram live junto comigo, dando estudo, dando aula. Então tá todo esse material riquíssimo que com certeza vai ajudar a sua vida. Então, voltando a falar, eu vou falar da minha experiência que eu tive alguns anos atrás, só para você entender como essa experiência foi muito importante para mim. Quando eu fui novo convertido, há 32 anos atrás, novo convertido, os primeiros livros que eu comecei a ler foram os livros do Kenneth Hagin. Os livros do Kenneth Hagin eu amo até hoje, leio, releio, eu amo os livros, gosto, tem gente que não gosta, tem gente que critica, mas eu acho que ele foi um grande general de Deus, o Kenneth Hagin. Pelo menos para mim, me ajudou muito, tanto no meu início da minha fé e até hoje. Que são livros ao meu tempo profundo e simples para entender. Então, eu tinha numa época muitos livros, eu tinha 22 livros do Kenneth Hagin. Felizmente eu dei muito desses livros, hoje eu acho que eu não tenho tanto assim, mas eu ainda quero comprar a coleção pacote dos livros do Kenneth Hagin,
que é 65 livros, acho que a Rema Publicação lançou. Eu quero comprar todos, o pacote inteiro. Até quem quiser me abençoar, pode abençoar, que eu vou ficar muito feliz. Eu amo também esses livros, amém, glória a Deus. Então eu tinha 22 livros dele, eu tinha contado, eu tinha separado na minha estante 22 livros do Kenneth Hagin. Aí tudo bem. Aí uma noite eu fui dormir e eu tive, para você ver como a experiência é sobrenatural, eu tive um sonho com o Kenneth Hagin. E o que é interessante, o Kenneth Hagin, americano, né? Fala inglês, eu não falo mal, eu falo português, todo mundo já vê aí que eu tenho as minhas limitações. Eu vi ele e eu chegava para ele, Kenneth Hagin, eu sou um admirador do seu ministério. Tava eu e o meu filho. Na época, meu filho tinha 9 anos de idade. Quando eu tive esse sonho, meu filho tinha 9 anos de idade. Hoje ele está com 23 anos, então faz uns 14 anos atrás esse sonho. Então eu falei, Kenneth Hagin, eu sou um admirador do seu ministério, eu tenho 22 livros seu, e também tenho fita cassete. Fita cassete nunca cheguei, mas eu sempre lendo os livros do Kenneth Hagin, ele fala que logo quando ele começou o ministério dele, não foi livros que ele lançou, ele lançava fita cassete com as pregações dele. E eu falei assim, e eu também tenho as fitas cassete das pregações. Isso eu não tinha na época, no sonho. Mas os livros eu tinha 22 livros, eu falei realmente o que eu tinha. E ele falou, ore por mim. Aí ele colocou a mão sobre mim e orou. Nessa época do sonho, há 14 anos atrás, eu não lembro se o Kenneth Hagin já tinha partido. Ou 2 anos depois partiu, ou eu não lembro se ele já tinha partido ou ainda estava aqui. Isso que nós vamos explicar sobre transferência. E aí ele orou por mim, e ele ora para o meu filho, e o meu filho cai no chão. Eu pensei que até o meu filho, como ele tinha 9 anos de idade, ali na época, ele estava brincando. Eu falei, meu filho caiu no chão, está brincando, né? Pensei assim. Mas quando eu cheguei perto do meu filho está orando em línguas, como se tivesse sido arrebatado ali na unção de Deus e orando em línguas. Foi muito forte. E eu creio que isso foi uma transferência de unção. O Kenneth Hagin tinha vários tipos de unção, mas o que acompanhava o ministério dele? Ele tinha uma unção muito forte de ensino. Samara, paz, primeira vez aqui, que Deus abençoe, Samara. Que Deus abençoe. Ele tinha uma forte unção de ensino. Eu creio que isso veio sobre a minha vida, uma unção de ensino, tanto que eu escrevi livros. Eu ensino. Imagine só, eu fiz no ano passado, ou no ano retrasado, live no meu canal, trazendo ensino. Às vezes 3, 4 lives num dia só. Imagine só, não falando bobagem, ensino, trazendo palavra. O pessoal que acompanha o canal sabe que é palavra, é ensino. Senão a pessoa não vai embora, né? A pessoa não quer ouvir besteira, a pessoa quer ouvir a palavra. Então imagine 2, 3, 4 lives. Por causa dessa unção de ensino. E eu creio também que o meu filho de alguma forma tem essa unção sobre ele que ainda vai se manifestar. Mas algo interessante isso, eu recebi nesse sonho profético a oração desse general de Deus chamado Kenneth Hagin, que eu amo, que eu admiro, que eu honro e que eu respeito. Eu creio que houve uma transferência, porque quando você sonha com um homem de Deus, significa 2 coisas. O homem de Deus, ele carrega uma unção. Essa unção é do Espírito de Deus. Então Deus está mostrando que aquela mesma unção está sendo transferida para você. A unção que aquele homem carrega é a unção profética, é a unção de milagre, é a unção de cura. Deus está falando que está liberando. Eu vou falar outro sonho aqui, muito importante também. Deus está falando ali, através desse sonho profético, quando você vê uma figura de um apóstolo, de um profeta, seja alguém que está vivo, seja alguém que já partiu. Vamos dizer, você começa a ler muito sobre um general de Deus, Kathryn Kuhlman, John D. Lake. Eu já li bastante sobre John D. Lake, do Smith Wigglesworth, que foi um grande evangelista de milagres, até ressuscitar os mortos. Eu comprei todos os livros sobre ele que tinha na época, lendo, e eu posso de repente sonhar com este homem de Deus, e ele orando por mim, impartindo essa unção sobre a minha vida. Que Deus está falando nesse sonho? Quando eu sonho com este homem de Deus orando por mim, impartindo essa unção, Deus está falando, eu estou
liberando essa unção sobre a sua vida. Porque existe isso, a unção que você honra é a unção que você recebe. Seja de pessoas que já partiram, porque a unção, a pessoa parte, mas a unção permanece na terra. Nós estamos numa campanha no nosso canal número 1, como nós estamos falando. Nós estamos na nossa campanha, no nosso canal número 1. Daqui a pouco eu olho o direct. Nós estamos numa campanha lá, orando à meia-noite, às 23h50, e começamos a orar à meia-noite, orando por capas dos avivalistas. Porque teve um grande profeta que foi arrebatado, e ele foi para o céu, e ele tem várias salas nos céus, e ele entra numa sala que tem um monte de capa, um monte de manto, e ele pergunta para o anjo que está levando ele: que essas capas, que esses mantos? Ele falou: esses são os mantos dos avivalistas que ninguém reivindicou, está aqui, está esperando alguém reivindicar, está esperando alguém tomar posse. Nós estamos orando por essas capas de avivalista. Então a oração no canal é às 23h50. Hoje posso atrasar um pouco, que eu vou lá pregar em Barueri. Estou aqui na cidade de Ribeirão Pires, onde a minha mãe mora, e aí é quase 2 horas para chegar aqui. Eu posso chegar atrasado, meia-noite e pouco, no dia de hoje, que eu estou gravando isso, dia 8 de janeiro de 2026. Talvez você está no YouTube, vai ver esse vídeo depois, mas estou gravando dia 8 de janeiro de 2026. Nós estamos no propósito de 21 dias no canal número 1, meu canal oficial, Pastor Ariston Júnior. Mas como eu falei, eu fiz o canal número 2 no YouTube. Eu fiz o canal número 2 para falar dos sonhos. Tanto que esta live que eu estou fazendo aqui vai para o meu canal número 2, chamado Escola dos Sonhos. E aí ele falou a capa dos avivalistas, e nós oramos por 7 pedidos no nosso propósito, por essas capas dos avivalistas. Então, se um dia você sonha com um grande avivalista que você admira, a unção que você respeita é a unção que você recebe. Provavelmente a pessoa que você vai sonhar é alguém que você respeita, que honra, que admira. Ninguém vai aparecer no sonho orando por você, um homem de Deus ou uma mulher de Deus, que você nem admira, que você nem quer saber. Mas a unção que você respeita é o que você atrai. Então, de repente, você começa a ler, como a pastora amiga nossa, que vai participar do nosso evento, dia 17, 18 e 19 de julho, a pastora Ana Santos, ela tem uma grande admiração pela Kathryn Kuhlman. E ela contou na nossa live que ela começava a orar assim: eu quero aquela unção que a Kathryn Kuhlman tinha, porque a unção permanece na terra. A pessoa parte. Pela graça de Deus, Deus tem dado uma unção sobre a minha vida, e eu vou partir, mas a unção que Ele tem dado, tem coisas tremendas acontecendo. Meu irmão, nem posso... tem coisas tremendas acontecendo. Mas a unção vai permanecer. E ela fala que teve uma experiência pedindo: Senhor, eu quero aquela unção, a capa da Kathryn Kuhlman, e ela foi visitar de uma forma sobrenatural. Ela conta isso numa live que eu fiz junto com ela. E ela também participou do nosso Podercast. Então, eu sonhei nesse dia com o crente Hagin, eu creio que eu recebi uma transferência de unção deste homem de Deus. O que quer representar? Se ele partiu, é Deus falando: essa mesma unção está vindo sobre a sua vida. Não é especificamente ele. Alguns falam que quando você sonha com o homem de Deus, às vezes é o anjo do homem de Deus que está ali aparecendo para você, para transferir algo. Porque baseado naquele texto de Atos, quando bate na porta Pedro, e aí as pessoas falam assim: não, é o seu anjo. Diz que o nosso anjo fica parecido com a gente. Mas isso é para outra aula. Mas entenda só, através dos sonhos, há ativações espirituais. Através de sonhos, ativações de dons, ativações de capacidade. Porque tanto nos sonhos, como eu já falei na live anterior, acontece cura, libertação, experiência com os anjos, mas também a transferência, a impartição, principalmente daquele que você está acompanhando. Imagine só, tem pessoas que falam para mim, que assistem, tem pessoas que estão sempre assistindo a nossa live no nosso canal,
a live de meio-dia que eu faço às vezes, a live de 6 horas, só quando eu saio para gravar que eu não gravo, a da meia-noite. E muitos têm falado, pastor, eu sonhei com você. Eu sonhei com você orando por mim. Muitos falam isso, pastor, eu sonhei você transferindo a unção para a minha vida. Então Deus está impartindo, Ele está acompanhando, Ele está honrando, Ele está respeitando, Ele está desejando, e Deus começa a liberar dessa unção para a vida dele. Outro sonho muito forte que eu tive falando de impartição, e por que ele pareça, os dois sonhos foram na mesma época. Tanto esse sonho que eu falei no início da live aqui, para quem pegou o início, que eu sonhei com o Kenneth Hagin orando por mim. O outro sonho foi assim, ter um grande homem de Deus usado em milagre no Brasil. E ele está numa nave, parecendo uma nave extraterrestre, assim, e está voando. Está voando lá, voando, é sonho, né? Aí ele está voando nessa nave diferente, e aí ele pousa na terra, sai da nave e começa a andar, e eu começo a andar com ele. E eu olho assim, eu aponto, eu tenho uma nave igualzinha dele. E eu falo para esse homem de Deus, olha, eu tenho uma nave igual a sua, eu tenho, mas eu não sei dirigir. Me ensina. Me ensina. E ele falou assim, não vou te ensinar não. E aí eu fiquei meio assim triste. Aí depois ele falou assim, eu estou brincando, eu vou te ensinar. E eu acordei, e aí eu tive o entendimento daquele sonho, porque era a minha busca, eu sempre buscando uma unção de milagre, de cura, e pela glória de Deus, é isso que Ele está fazendo, muitas curas e milagres, graças a Deus. Eu creio que hoje eu vou ministrar lá em Barueri, vai acontecer curas e milagres. Mesmo a capacidade de voar, mas eu não sabia voar, não sabia dirigir aquela nave. E aí Deus falou, você tem a mesma unção de milagre, que é o conhecimento. Eu já sonhei com Moody, grande evangelista do passado, aleluia, grande evangelista do passado. Então, provavelmente você admira Moody, já lê livros do Moody, eu imagino isso, né? Porque senão tem gente que não sabe nem quem é Moody. Eu acho que você já leu, eu já li bastante livro dele também. Então, provavelmente você sempre vai sonhar com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, que você admira, que você respeita, que você honra, e às vezes ele orando por você. E isso quer dizer que ele está transferindo algo para você. Então eu tive essas duas experiências, uma com Kenneth Hagin, foi muito forte, e tanto que isso daí faz 14 anos, eu lembro até hoje, e essa outra, Deus falando, você tem a mesma unção de milagre, você só precisa ter conhecimento. Pastor Juliano, shalom, grande homem de Deus, usado em milagre, cura, participou do nosso Podercast 2 vezes, e testemunhos até hoje têm chegado, graças a Deus, de cura, em nome de Jesus. Então nós estamos falando da transferência de unção em sonhos, é possível, acontece. Talvez eu vou abrir uma enquete no meu canal número 1, que tem mais pessoas, né? Nosso canal número 1, graças a Deus, está com 55 mil, acho. O nosso canal número 2 de sonho está ainda começando, tem pouquinha gente, mas eu creio que vai crescer também. É que nós criamos o canal número 2 para falar só sobre sonhos. Canal número 1 nós falamos nas lives de cura, de milagre, da oração em línguas, mas nós vamos falar só sobre sonhos no canal número 2. Mas eu vou fazer essa enquete, perguntar quem já teve uma experiência de transferência, de impartição nos sonhos. Com certeza muitas pessoas vão falar isso. Eu tive, aconteceu isso, sonhei com um profeta tal, sonhei com o apóstolo tal, sonhei com isso. Entenda que existe uma dimensão espiritual nos sonhos. O poder de Deus é liberado nos sonhos. E não importa se é alguém que está vivo ou alguém que já partiu. Não é o espírito, é um símbolo. Deus precisa mostrar um símbolo. A pessoa é um símbolo da unção. Pode, se você pensar no Benihim, qual é o símbolo do Benihim que ele carrega? A unção de cura, uma unção poderosa do Espírito Santo. Do Billy Graham, uma unção de evangelismo. Ele ajuntava milhares de pessoas em estádios. Então você pode sonhar com esses homens de Deus. É o símbolo da unção que eles carregavam, porque a unção é do Espírito. Como pessoa, essas pessoas já partiram, mas a unção permanece, e isso é possível ser transferido através de sonho.
nadando em água limpa, é nadando nas... Água limpa é sempre algo bom, nadando nas coisas do Espírito, purificação, nadando, indo para o profundo. E Deus está chamando a igreja para ir para o profundo, sair do raso. Muitos estão vivendo no raso espiritual, muitos não querem mais o sobrenatural. Por isso o pastor, graças a Deus, onde eu vou ministrar hoje, ele falou: nossa igreja é assim, mas você tem liberdade para ministrar o sobrenatural. Porque eu já fui ministrar numa igreja e Deus operou o sobrenatural, e essa é a palavra que eu vou falar até hoje à noite. Deus operou o sobrenatural, e aí depois, passou 2 semanas que eu preguei lá, porque eu fui convidado para o pastor auxiliar que tinha na igreja, não era o pastor titular. E aí o pastor titular depois disse que tudo aquilo que aconteceu não era de Deus. Porque o sobrenatural a igreja não está preparada. Porque é mais fácil, como eu gosto de falar, tem pessoas que é mais fácil acreditar no poder do diabo, infelizmente, do que acreditar no poder de Deus. E o nosso Deus continua sendo o mesmo. Então a incredulidade tem dominado muitas pessoas. A Mônica está dizendo assim: eu quero lhe trazer aqui Imperatriz na nossa igreja. Mônica, seria um prazer. A minha família era aí de Imperatriz. Meu avô morou muitos anos, aí quando ele ficou idoso, ele veio para São Paulo, mas ele morava em Imperatriz, construiu casa em Imperatriz. Minhas tias, eu tenho agora a prima lá no interior, chamado Vila do Martírio, e também tem uma tia lá em São Luís, na capital. Tem primos aí espalhados, mas Imperatriz fui já algumas vezes adolescente. Infelizmente, na época que eu fui Imperatriz, eu não conhecia a Deus. Estarei em São Paulo amanhã, na programação dos Avivalistas, no Pacaembu. Vai ser muito forte essa programação. Vou entrar em contato, pode entrar. Para mim será uma grande honra, um grande prazer. E voltar aí na terra que eu já estive, infelizmente, na época que eu fui aí, quando eu era adolescente. Tenho 32 anos na fé, então faz mais de 30 anos atrás, eu estava lá bebendo, mas eu quero ir aí no Nordeste profetizar a vitória. Vai ministrar em São Paulo a apóstola. Apóstolo Leandro, shalom. Nós estamos falando uma palavra de sonhos, algo poderoso, mas eu quero falar que lá no meu canal, número 1, pastor Ariston Júnior, nós estamos começando uma série falando sobre oração em línguas. A palavra que eu dei ontem às 18 horas foi isso. Quando você está falando em línguas, o que significa isso? Eu mostrei na Bíblia que você fala 3 coisas. Acontece 3 coisas quando você está orando em línguas. Os irmãos ficaram impactados. Os irmãos ficaram impactados. Só eu lembrar do que eu falei, eu já estou impactado. Nem sei se eu vou deixar essa live aberta, mas está lá no canal o significado dessas palavras. E eu mostrei na Bíblia, não é o que eu acho, está na Bíblia. Eu mostrei na Bíblia e foi muito forte. Sonhei que um presbítero e a sua esposa vinham me buscar, mas quando eu saí, o carro deles estava virando de um lado e não saía do lugar, porque estava tombado, só que eles estavam dentro do carro. Esse sonho não é bom não, Liliana. Entenda só, eu comprei os 2 cursos seus, riquíssimo. Obrigado, irmã Marlene, que Deus abençoe. Obrigado por ter comprado. Nós criamos esses materiais desses cursos, que é uma forma de ajudar, nos abençoar também. Nós entregamos o conteúdo e a pessoa... É uma semente, é uma oferta. Eu sou itinerante hoje, né? Então é o que entra aqui um pouco no canal, o que entra nos meus cursos, é o que está me ajudando. Então, agradeço, Marlene, que Deus abençoe. Então eu entrego o conteúdo e a pessoa semeia. É tudo um valor, um preço que dá para pagar. Entenda só, carro. Eu quero assistir sobre oração. Onde eu assisto? Está no meu canal, Samara. Eu vou, depois que acabar essa live, eu vou colocar no Story. Eu acho que eu coloco aí o link do Story.
Para quem está no Instagram, né? Porque depois nós vamos colocar essa live no meu canal Escola dos Sonhos, no meu canal número 2. Entenda só, assim como eu recebo transferência boa, é o que nós estamos falando, assim como eu recebo transferência de homens e mulheres de Deus, a unção representa aquela unção. Agora está ventando. Deixa eu segurar um pouco aqui. Aqui é gostoso, né, irmão? Aqui é a casa da minha mãe. É um morro aqui, mas pelo menos a visão aqui é boa, né? Aí também o inimigo muitas vezes quer transferir maldição para nossas vidas. Nós vamos falar em outra live os ataques espirituais do diabo nos sonhos. Não só trazer pesadelo. Pesadelo é uma forma de deixar a pessoa oprimida, deixar triste. A pessoa acorda, fica perturbado. Mas ele também, assim como Deus quer transferir a unção, e ele transfere em visitações e experiências espirituais dentro do sonho, o inimigo muitas vezes quer trazer doença, quer trazer mal. E isso nós vamos falar em outra live, que é muito forte isso que nós vamos falar. Ó, nem oramos ainda, que coisa tremenda. O apóstolo Leandro diz assim, ó: enquanto você está falando, estou sentindo um cheiro de azeite aqui no meu serviço. Glória a Deus. Aleluia. Você sabia que muita gente no meu ministério, pela graça de Deus, sente cheiro de azeite, sente cheiro de pão, sente cheiro de vinho. Na oração da meia-noite, a pessoa bebendo água sente gostos, vários tipos de gosto na água. Isso é um sinal. Coloque as suas mãos assim, como se fosse receber algo de Deus. É a hora da transferência. Você recebe sonhos, você pode receber a transferência também online. Online você recebe. Nós estamos conectados agora, nós estamos conectados no mesmo Espírito. Coloca suas mãos assim, como se fosse receber algo de Deus. Depois da oração, pega o seu celular, ilumine suas mãos. Você vai ver que apareceu azeite e pó de ouro. Ó, a Mônica diz: eu sonhei antes da oração com Satanás na forma de um homem, e ele me falava que eu ia morrer de câncer na garganta. Repreendi usando o sangue de Jesus, mas tenho enfrentado muitos problemas de saúde. Ele tentou colocar doença. É isso que nós vamos falar. Quando você sonha, nós vamos falar isso do ataque, mas que é um assunto muito grande isso. Assim como Deus que pode transferir algo de unção, de poder, de dom em sonho, o diabo também às vezes tenta entrar. De alguma forma ele consegue uma brecha, existe várias razões e tenta colocar. Ele não tem acesso, não é que todo mundo, vou colocar de repente. Ele precisa entrar por algum tipo de brecha. A mágoa é uma brecha, rancor, outras coisas, né? E aí tem que ser, para não ficar superficial, né? Tem que falar bem explicado, então vai ser outra live. Satanás entra dentro dos sonhos, não todos os sonhos. Provavelmente sempre quando você tem um pesadelo que deixou você angustiado, oprimido, isso daí foi, de alguma forma, Satanás conseguiu perturbar o seu sonho. Porque entenda só, o sonho, você muitas vezes entra numa dimensão espiritual. Você entra numa dimensão espiritual. Mas vamos orar agora. Coloca as suas mãos, não dá para responder todo mundo agora. Depois nós faz uma live com mais tempo. Para responder as perguntas, as dúvidas. Fala do carro, isso. Eu comecei a falar do carro e mudei de assunto. Sempre quando você sonha com o carro, representa muitas vezes Apóstolo Tiago Ferraz. Amém, um abraço, um grande homem de Deus. Que Deus abençoe, apóstolo, amigo. Sempre quando você sonha com o carro, representa muitas vezes, é claro que você tem que entender o contexto do sonho, mas representa ministério ou vida profissional. O carro está quebrado, tem alguma coisa no seu ministério que não está funcionando. Tem alguma coisa na sua vida profissional. Meu carro vive quebrando nos sonhos. Tem a ver com o seu ministério, muitas vezes tem a ver com a sua vida profissional. Então sempre quando você sonhar com o carro, fique atento. Talvez é uma mensagem ligada ao seu ministério, ligada à sua vida profissional. Que carro é movimento. Você está andando, lembra que o seu ministério tem que movimentar. A sua vida profissional tem que movimentar.
É igual uma irmã uma vez contou para mim, ela nem acreditou na minha interpretação. Ela disse que sempre pegava um carro, ou estava quebrando, ou estava puxando o freio de mão. E aí eu falava, isso tem a ver com o seu ministério. Eu senti que era o ministério. E ela mesmo depois falou, eu mesmo fico travando, eu mesmo... Então muitas vezes está ligado a isso. Mas coloca as suas mãos assim, para receber algo de Deus. Pai, no nome de Jesus, se você puder, se você está em casa, comece a orar em língua. Oh, rabachora, labacanta, lalabachá. Abacanta, labachora, lalabacanta, labachá. Pai, vai transferindo a tua unção agora. Pai, vai transferindo de uma unção de fogo. Que uma onda de eletricidade do poder do teu Espírito Santo toque cada um que está aqui nesta live agora. Que você receba línguas de fogo. Você que não fala em línguas, fale em línguas pela primeira vez agora. Você que já fala e fala em uma nova língua agora. Em nome do Senhor Jesus, que uma onda de eletricidade começa a passar pelo teu corpo agora. Uma onda de fogo, de choque elétrico, comece a passar pelo teu corpo agora. Vai recebendo mais fogo, mais eletricidade, mais do poder do Espírito Santo. Vai recebendo aí em nome de Jesus. Receba a unção de cura, a unção de revelação, a unção de milagre, a unção de sinais. Receba aí agora, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus agora, em nome de Jesus. Que haja uma chuva de pó de ouro, de azeite nas suas mãos agora. Que haja uma chuva de pó de ouro em toda a sua casa, no quarto, na sala, na cozinha, aonde você está assistindo. Que haja uma chuva dourada. Você vai ver nas suas mãos, nos seus braços, na sua roupa. Você vai ver em volta, no chão, na mesa, no sofá. Chuva dourada, chuva do céu, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olhe para suas mãos, ilumine com a lanterna do seu celular. Senti fogo nos meus olhos. Você sentiu fogo, sentiu eletricidade? O que você sentiu? Sentiu o cheiro de azeite, de vinho, de pão? Olhe para suas mãos, ilumine com a lanterna do seu celular, vê se apareceu pó de ouro, azeite. Ilumine aí, ilumine, que dá para ver melhor quando você ilumina com o seu celular. Escreva o que aconteceu. Eu senti o poder. Meus braços cheios de brilhos. Glória a Deus. Está no braço. Você pode, às vezes, vai estar no chão. Vai estar na mesa, no sofá, na cama, onde você estiver, vai estar em volta de você. Escreva aí, ilumine aí as suas mãos. Vi brilho nas minhas pernas, aleluia. Vai aparecendo, está caindo chuva dourada, chuva do céu. Você sentiu fogo, sentiu eletricidade, sentiu o cheiro de algo diferente. Minhas mãos com brilho, aleluia. Oh, rababachô. Mãos brilhando, aleluia. Minhas mãos estão cheias de azeite, glória a Deus. Escreva rapidamente. Mãos brilhando. Sentiu o cheiro de azeite. Alabachô, alabacanta, alabam. Meus dedos do mente. Oh, aleluia. Babachô, alabacanta, alabachá. Escreva rápido. Glória a Deus. Mãos fumigando. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença.
Obrigado pelos teus sinais. Minhas mãos brilhantes. Aleluia. Glória a Deus. Deus de avivamento e milagres. Aleluia. Minhas mãos estavam brilhando, glória a Deus. Aqui em minha sala, minha filha estava perto, até ela recebeu o pó de ouro. Estava com dor na coluna, na oração, parou de doer, glória a Deus. Minhas mãos estão brilhando, cheio de pó de ouro, glória a Deus, que bênção. Ó, o link no curso, você que está aqui no Instagram, eu tenho de cura, tenho de sonhos, tenho de libertação, tá no bio. Aí entra no meu perfil, tem um link azul, clica lá e aí vai abrir todos os cursos aí. Aí você pode adquirir. Se tiver no YouTube, tá na descrição do vídeo. Enquanto você estava orando, eu tive uma visão, você indo para Brasília fazendo a obra de Deus. Apóstolo Leandro, você nem sabe disso. Tá quase tudo certo de eu ir para Brasília em abril. Glória a Deus, é uma confirmação. Então, que Deus abençoe os irmãos. Deus pode te abençoar, você acordado ou você dormindo. Amém. Isso é um sonho profético. Sonhei com a transferência de unção com o apóstolo Valdomiro. Alguns dias depois, sonhei com o apóstolo Valdomiro entregando uma camisa. Lembra que o princípio que nós falamos, sempre nós vamos sonhar com aquele que nós respeitamos, a unção que nós admiramos. É claro que Deus pode pegar alguém que você nem imagina. Deus não é limitado, mas a grande maioria das vezes é assim. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Nós vamos estar encerrando a live. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Em nome do Senhor Jesus.